Não existe seria um absurdo dizer o que nasceu antes, epistemologia ou empírico. Seria um absurdo. Por isso que eu não falo em limite no meu texto, falo em fronteira. Falo nesse espaço heterotópico, esse espaço entre a epistemologia e o empírico. Não se trata de ir do empírico, do epistemológico ao empírico. O epistemológico precisa do empírico, supõe o empírico exatamente para ele poder refinar, para ele poder rever as suas crenças e ter condição de ir além delas, ter condição de superá-las. Agora, a forma de superar é exatamente a instalação da dúvida. Se não houver dúvida, você não tem condição de superar a crença. Então, para que veja que a pergunta empírica é exatamente a pergunta que corresponde a essa dúvida. É por isso que na pergunta, na heurística da pergunta, ela supõe essa criatividade deste modo de dizer deslocado, deste modo de dizer que nos leva a ver no objeto algo que ele próprio nos esconde. A senhora fala dessa instabilidade do nosso objeto de estudo. Não só a senhora, mas muitos teóricos refletem acerca desse assunto. Então, assim, para a gente que entrou agora e ouve muito falar sobre essa questão do objeto, a gente fica se perguntando, mas até que ponto vai essa instabilidade? Será que a nossa área algum dia vai ter um objeto estável? Tomara que não tenha nunca. Por quê? Se chegarmos a um momento de termos um objeto estável, nós teremos a ciência normal de que se falou ontem. Isso significa que basta dominarmos as normas daquela ciência e estaremos fazendo ciência. Estaremos parados no mundo, teremos parado no mundo. E teremos parado no mundo da comunicação. Tomara que não tenhamos nunca. Tomara que não cheguemos nunca e não vamos chegar. Porque tal a quantidade de embates, de impactos que incidem sobre o objeto, que evidentemente ele está destinado à indeterminação. Aliás, não é apenas a área da comunicação que sofre dessa indeterminação, não é? As ciências duras, por exemplo, a física. Em 1936, Heisenberg já falava de um princípio da indeterminação no território da física. Quer dizer, não era possível saber exatamente a posição de todos os corpos, dada a própria expansão do movimento da física. Ele já falava de um princípio da indeterminação se referindo às ciências duras, à física. Evidentemente, ele nunca se deu bem com Einstein, porque Einstein nunca admitiu essa indeterminação. Então, não é uma propriedade da comunicação ter um objeto científico indeterminado por força da quantidade de impactos que o transformam. Não é exclusivo da comunicação. Entende? Mas tomara não cheguemos nunca nem perto dessa estabilidade do objeto. Nem perto. Porque, senão, não há por que fazer cursos de comunicação. Não há por que fazer pesquisa, mestrado, doutorado, Não há por quê. Quer dizer, essa diversidade, essa mobilidade do objeto, essa capacidade de transformação do objeto é fundamental para que a ciência se produza. A ciência se faz da transformação. A ciência não consagra nada, ela se transforma. E ela se nutre dessa transformação, ou seja, ela se nutre da dúvida. É por isso que fazer perguntas ao mundo é o eixo básico da ciência. A partir dessa base que a senhora já coloca nesse preâmbulo, como definir o limite?
seguinte, entre cultura e ciência, conhecimento e produção do conhecimento, epistemologia ou empiria no campo da comunicação? Uma pergunta muito ampla, então ela precisa ser escaneada. Vamos por partes. Não é? Evidentemente, epistemologia e comunicação. Quer dizer, a epistemologia se refere ao modo de conhecer a produção de conhecimento. Quer dizer, como se conhece o conhecimento. Ou seja, o que é conhecer, o modo de conhecer. Isso é que é epistemologia. Agora, então, evidentemente, a indagação epistemológica é inerente a qualquer área de conhecimento. Seria, portanto, muito estranho que, enquanto a comunicação almeja ser ou é uma área de conhecimento, ela pudesse abdicar da maneira como produz o conhecimento que se conhece. Então, não há possibilidade de fazer isso sem o aporte da epistemologia à comunicação. Por outro lado, a questão do conhecimento e da empiria. O conhecimento não está alicerçado, empacotado nas teorias celebradas, mas, pelo contrário, é exatamente o trabalho empírico. Eu prefiro usar a palavra empírico do que empiria. O trabalho empírico é que traz a possibilidade de diversificação, de diversidade ao campo teórico. Quer dizer, sem essa diversidade, o campo teórico se esteriliza. Tende, portanto, à redundância, a falar, a levar o suposto trabalho de pesquisa, porque aí não tem pesquisa, o suposto trabalho de pesquisa a repetir aquilo que já está dito. Então, evidentemente, neste ponto, dessa maneira, não estamos produzindo conhecimento e não estamos fazendo pesquisa. Aquela pesquisa que redunda naquilo que já está estabelecido, que já está consagrado, efetivamente é uma repetição, não é pesquisa. Então, quer dizer, não há possibilidade de dispensar o território empírico. Essa atividade que nos leva a fazer perguntas ao mundo. Essa atividade que nos leva a fazer perguntas à comunicação. Essa atividade que nos leva a duvidar daquilo que sabemos. Essa atividade que nos leva a querer saber mais porque duvidamos daquilo que sabemos. Em sua opinião, de que forma uma narrativa oral indígena pode se tornar, a partir desta brecha heterotópica, este lugar, material científico? Ou seja, há como observar e analisar o sujeito sem objetivá-lo? No caso de pesquisas de natureza arqueológica, porque você supostamente está estudando a arqueologia dessa tribo indígena, né? Então, no caso da pesquisa arqueológica, me parece que é imprescindível desenvolver a pesquisa através de métodos etnográficos. Quer dizer, ir direto ao campo, aderir à complexidade do próprio objeto, que é a cultura desse povo indígena, aderir à complexidade desse próprio objeto, aderir às características étnicas desse povo, às características linguísticas do meio de comunicação verbal usar todos os meios etnográficos possíveis, fotografia, entrevista, viver com eles para saber efetivamente como é aquele cotidiano. Quer dizer, eu acho que no caso de pesquisas arqueológicas que trabalham com tribos indígenas, ou mesmo de outra natureza, mas vamos circunscrever no caso das tribos indígenas, porque foi o exemplo que você trouxe. Me parece que nesse caso é imprescindível a pesquisa etnográfica.
essa relação humana ela é constituída de signos, então é comunicação, né? A partir desse ponto, como é que a gente pode construir esse campo nosso de comunicação dentro de todo esse âmbito em que a gente ainda tem definições de teorias e de conhecimentos? Evidentemente, a comunicação é uma área de conhecimento muito especial, porque o objeto científico da comunicação é absolutamente indeterminado. Ele sofre embates de natureza social, de natureza cultural, de natureza política, de natureza tecnológica. Ele sofre uma quantidade de embates que faz com que o objeto científico seja absolutamente indeterminado. Quer dizer, nós não podemos dizer o objeto científico da comunicação é. Não, ele não é. Ele está sempre sendo. Ele está sempre se alterando, ele está sempre se automodificando. Então, na realidade, nessa autorreferência das modificações constantes do objeto, evidentemente, a área científica, a ciência alicerçada na área da comunicação precisa acompanhar a dinamicidade do próprio objeto. Portanto, a diversidade se impõe. A comunicação é a troca, através de uma caracterização simbólica, sígnica, que se chama linguagem. Essa linguagem, evidentemente, não é exclusivamente verbal. Ela é verbal e não verbal. Quer dizer, esta troca que se faz através da linguagem é a comunicação. Entende? Quer dizer, essa caracterização da troca como mediação, que aliás não é troca, que povoou o território das teorias da comunicação durante muitas décadas, dos anos 40 até os anos 80, etc., evidentemente era uma concepção da comunicação de natureza efetivamente instrumental e de natureza pragmática. Quer dizer, a comunicação saía administrativamente programada por um emissor para chegar a um receptor que se supunha que seria um receptor passivo e inerte, capaz de absorver tudo. Isso, evidentemente, as próprias frustrações das pesquisas empiricistas norte-americanas da Escola de Colômbia provaram que era uma caracterização que absolutamente não tinha nada a ver com troca. Quer dizer, a troca, a comunicação, portanto, não é de natureza mediativa, ela é de natureza interativa. É esta troca entre emissor e receptor que faz com que a troca transforme o receptor e a própria troca transforma o emissor. Essa mútua transformação que leva ao processo de interação e a constância desse processo, a interatividade. Isso acontece entre dois indivíduos e acontece na sociedade de indivíduos. Está claro que nessa interatividade nós não estamos falando exclusivamente de uma troca face a face, olho no olho. Evidentemente, nós estamos falando de uma troca que se dá também através de dispositivos tecnológicos. Daí a crítica, por exemplo, que se faz aos meios de comunicação de massa, porque os meios de comunicação de massa são frequentemente de natureza mediativa e não interativa. Eu queria que a senhora explicasse a natureza, o limite entre a descrição e a discriminação. Não se trata de trabalhar com descrição ou discriminação. A descrição do objeto não tem nada a ver com pesquisa. Ele descreve simplesmente. Ele é assim, a cor é X, a dimensão é Y, a estrutura é de qualquer outra. Enfim, ele simplesmente descreve. A discriminação supõe entender a constituição do próprio objeto, a natureza do próprio objeto. Evidentemente
ela vai se concretizar, ela só vai se concretizar diante da natureza do próprio objeto. Quer dizer, a descrição vai até aqui, aqui começa a discriminação. Isso não existe. Isso vai um intenso trabalho, intenso e paciente trabalho do professor, no sentido de ir refinando o crivo perceptivo do aluno, ir definindo a capacidade de agilidade perceptiva do aluno, no sentido de fazer com que ele vá, pouco a pouco, superando a descrição e caminhando para a discriminação. Portanto, não há possibilidade de estabelecer entre ambas um limite distante. Entende? Então, passa-se da descrição para a discriminação. Evidentemente, no caso da graduação, isso, e no caso da pós-graduação também, existe um longo e paciente trabalho do professor. Evidentemente, isso não se aprende do dia para a noite. E isso não se aprende também em nenhum manual, porque nenhum manual trabalha direito com essa questão. Aliás, a palavra observação é desse tipo de palavra que tem passe livre. Quer dizer, tudo quer dizer e nada diz. Ela tem passe livre. Então, é necessário perceber exatamente, quando se fala em observação, de que se está falando. A fenomenologia é um método. É um método que se desenvolveu com muita facilidade no território da comunicação. E, frequentemente, a fenomenologia leva à descrição do fenômeno. Leva à descrição do fenômeno. Para superar a descrição, seria necessário trabalhar com a discriminação do objeto, com a discriminação constitutiva do objeto pesquisado. Essa discriminação faria com que nós tivéssemos condição, efetivamente, de iniciar uma pesquisa. Não quero dizer que a discriminação seja a pesquisa fenomenológica, de iniciar uma pesquisa fenomenológica superando o grande obstáculo da pesquisa fenomenológica, que é a descrição. Então, seria necessário levar o iniciante em pesquisa a perceber como se discrimina o objeto pesquisado. Esse aporte descritivo de uma fenomenologia, uma tendência fenomenológica da pesquisa, ele pode ser corrigido através da discriminação e através da possibilidade de generalização, que seria a terceira etapa, a possibilidade de fazer com que nós produzamos, a partir da discriminação, leis gerais. Olha, eu estou no GT de Epistemologia há muitos anos. Então, acompanhei o desenvolvimento desse GT. Evidentemente, o GT não nasceu no estágio em que está hoje. Havia muitos trabalhos que efetivamente nada falavam de epistemologia, não se chegava realmente, não se tinha ainda efetivamente uma reflexão epistemológica. Então, eu acho que o GT está caminhando vertiginosamente. Os últimos GTs dos últimos, acho que 5 anos, deram um avanço muito grande. Está claro que esse GT tem um núcleo duro, quer dizer, um núcleo de pessoas que todos os anos está presente. E existe uma espécie de continuidade no nosso trabalho, porque o nosso trabalho não se resume ao trabalho do GT. Nós nos encontramos em vários outros congressos, em vários outros seminários, e nós nos lemos mutuamente. Então, isso faz com que os nossos trabalhos cresçam em conjunto e quando as coisas surgem no GT, elas já surgem filtradas por esses encontros anteriores, por essas trocas anteriores. Então, na realidade, quase que o GT vem a coroar
um trabalho que está em contínuo processo. Entende? Então, me parece que a importância do GT para a área de comunicação é fundamental. Se eu tenho uma área científica, uma área que produz conhecimento, saber como se conhece o conhecimento produzido nessa área é básico, não é? Agora, nesse sentido, eu acho que dentro da Compós, o GT de epistemologia é uma peça-chave.